Olá, vamos ao estudo, a segunda parte do nosso estudo desse sábado, dia 2 de maio de 2020. E nós estamos estudando o livro terceiro do EAD, módulo 3, roteiro 6, melhor dizendo. E estamos na página agora 179, né, do roteiro 6, que chama a Festa das Bodas. Nós vamos dividir agora a parábola em 3 pedaços, como, aliás, a aula propõe aqui a divisão. E o primeiro trecho, na página 179, diz o seguinte: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Está em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 3. Bom, uma análise superficial pode parecer estranho isso, né? Você manda seus servos convidar as pessoas para a festa, né? O rei mandou os servos convidar as pessoas para a festa de casamento do filho. E as pessoas não quiseram ir. Como assim as pessoas se recusam a ir a uma festa? Pode parecer estranho. Mas não é. Por quê? Porque ele está se referindo aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados para a festa espiritual, os primeiros que receberam a oportunidade de, tendo a crença num Deus único, monoteísmo, desenvolvido desde Abraão, receberem Moisés como um dos seus patriarcas, né, que foi aquele que negociou a libertação do povo hebreu do Egito. Então eles puderam voltar para Canaã, para a terra prometida, e nesse processo, né, de volta, quando Moisés, de forma mediúnica com certeza, recebeu a parte divina dos ensinamentos, que são chamados 10 mandamentos. Então o povo hebreu tinha clareza de quais eram as regras divinas. É bem verdade, se a gente estudar o Velho Testamento, nós veremos que ali é uma mistura entre a parte divina, que foi trazida por Moisés, né, através dos 10 mandamentos, e a parte mundana, que é toda a história do povo hebreu. Para se ter uma ideia, né, quando Moisés desce do monte e encontra os seus, o seu povo, né, de um modo geral, principalmente as lideranças ali, fazendo um bezerro de ouro para adorar, porque eles achavam que Moisés tinha morrido por lá, e eles tinham ficado 400 anos escravizados no Egito, então eles tinham, apesar de monoteístas, já bandeado de novo por politeísmo e tal. E Moisés, para puni-los e dizer que eles estavam sendo infiéis a Deus, mandou matar as principais lideranças. Interessante que ele estava descendo, né, e um dos mandamentos é não matarás. Então quando você está lendo a Bíblia, você fala, tem alguma coisa errada aqui no Velho Testamento. Moisés não acabou de trazer os 10 mandamentos falando para não matar, e ele mandou matar as lideranças que estavam ali fazendo bezerro de ouro? Exatamente porque tem a parte mundana, né? A parte histórica ali do que aconteceu. Moisés era um chefe religioso e ao mesmo tempo um chefe político. Então o povo hebreu foi chamado, mas eles não se preocuparam tanto com a parte moral do ensinamento. Eles ficaram apenas com as regras exteriores, né? A questão dos comportamentos exteriores, e pouco, quase nada, com a parte moral. Em especial, não se pode culpar todos os hebreus por isso, é bem verdade, né? Não se pode falar que todo o povo. Em especial, Jesus falava sempre dos fariseus e dos saduceus, né? 2 grupamentos religiosos ali que desvirtuaram em boa medida os ensinamentos divinos e priorizaram exclusivamente os cultos exteriores. Bom, ainda na página 179, lá embaixo, tem o seguinte: entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior, que foi o que eu acabei de dizer. Tinha a lei humana e a lei divina, então eles falaram, a lei divina é muito difícil, a gente tem que lutar contra o egoísmo, o orgulho, não.
vamos nos preocupar em cumprir a lei mosaica no que tange às questões humanas. Por isso, eles são os primeiros convidados que não aceitaram, de alguma maneira, a festa das bodas, né? Que Deus havia oferecido através do seu Filho, no caso Jesus, para que eles pudessem atingir o reino dos céus, que é o próprio progresso íntimo, interior, no seu grau máximo. Ainda na primeira parte, cabe uma análise, eu estou agora na página 180, lá na primeira linha. Existem milhares de pessoas que receberam educação moral, porque agora ele dá um salto para a atualidade nessa análise, né? Proveniente de diferentes interpretações religiosas. Entretanto, não aceitam o convite de se melhorarem. Preferem atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material, numa clara manifestação de egoísmo tiranizante. Bom, aquele que estiver sem pecados que atire a primeira pedra, né? Nós, como eu falei anteriormente, estamos ainda muito apegados às questões materiais, estamos ainda atrelados às coisas que nos envolvem no dia a dia, a busca dos recursos e depois como consumir esses recursos, e não aceitamos o convite para a nossa transformação interior, para a nossa mudança. Pegamos isso como se fosse algo menor, quando na verdade essa é a essência, né, da transformação interior, da reforma íntima, da nossa autoeducação, daquilo que nós precisamos fazer de fato para sermos pessoas melhores. O fato de nós externamente ajudarmos alguém pode ou não ser uma coisa boa. Claro que para a pessoa que recebeu ajuda é boa, mas para nós depende do que me moveu a fazer isso. Lembra do exemplo que já demos em outras oportunidades? Eu dei algo material para alguém. Se foi só para limpar o meu guarda-roupa, ou se foi só para me livrar daquela pessoa ali na porta da minha casa, que valor teve isso na minha transformação? Nenhum. Por outro lado, se eu tirei daquilo que me faria falta, porque eu tive empatia de me colocar no lugar daquela pessoa e perceber as suas necessidades, bom, então, nesse caso, isso me valeu de alguma coisa. Então, é o que me move a fazer um ato, e não o ato em si. Não é a quantidade que eu doei de tempo, dinheiro ou outra coisa, e sim o que me moveu a fazer aquilo. Aqui encerrando então essa segunda parte do nosso estudo, tem o seguinte: o mentiroso pagará pesados tributos, o desapiedado ferirá a si mesmo, o imprudente acordará nas sombras da própria queda, o avarento será algemado às riquezas que amontoou, o revoltado estará em trevas, mas o homem justo e diligente vencerá o mundo. Então, aqueles que de fato se transformaram. Os que estavam apenas com o verniz da transformação, esses, a maioria de nós, ainda teremos que sofrer para aprendermos. Vamos voltar daqui um pouco com a terceira parte do nosso estudo.